Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa é a 13ª aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é liberalismo. A aula de hoje se intitula Robert Nozick, Libertário. A nossa aula de hoje está dividida em 4 partes. Na primeira delas, intitulada Libertarismo, eu faço uma simples apresentação de um dos primeiros textos a defender a expressão, libertarianismo, como um rótulo, para designar uma posição política, que é um texto de 1955. Na segunda, eu faço alguns comentários sobre o prefácio do livro Anarquia, Estado e Utopia, de Robert Nozick. E na parte 3, a parte principal e mais extensa da nossa aula, eu faço uma série de comentários sobre a segunda parte do livro, chamada Além do Estado Mínimo, onde tem o cerne da discussão que nos interessa. Na quarta parte e final da aula, eu comento algumas passagens de obras posteriores do Robert Nozick em que ele aponta para uma revisão da sua teoria. Recordo a todos e a todas, como sempre, que essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF que vocês encontram no link que se encontra na descrição deste episódio. Parte 1. Libertarismo. A expressão libertarianismo, que a gente pode traduzir aqui tanto por libertarianismo quanto por libertarismo, não tem exatamente uma tradução consolidada, é uma expressão relativamente recente na história do pensamento político. Na verdade, esse é um termo um tanto ambíguo, que aparece, por um lado, nos debates sobre liberdade da vontade, sobre livre-arbítrio, para demarcar a posição que seria a posição contrária à do determinismo. Então, muitas vezes, os primeiros usos que a gente vai encontrar da expressão libertarianismo em inglês vão ser, todos eles, indicando uma posição que é contrária ao determinismo na querela sobre a liberdade da vontade, sobre o livre-arbítrio. Porém, aos poucos, esse termo começa a ser utilizado para designar uma posição que reivindicava a expressão liberal, liberalismo clássico, sobretudo a partir do começo dos anos 1950. A expressão ela é um tanto ambígua, porque ela acaba, não enquanto substantivo, mas quando serve para denotar alguém, ou seja, libertarian, o nosso libertário, ela acaba gerando uma confusão com uma expressão que é muito utilizada para designar socialismo libertário ou anarquismo, sobretudo no século XIX. Então, um autor anarquista como Pierre-Joseph Proudhon se designava a si próprio como um libertário no século XIX. Porém, como a gente vai ver agora, esse termo, a ambiguidade desse termo é proposital, ou seja, os primeiros teóricos que propõem o termo libertarianismo, libertarismo, eles querem justamente estar, roubando um termo do anarquismo para apontar para sua posição. E eu explico isso apresentando um trechinho de um texto que chama Quem é Libertário? É um texto de um autor chamado Dean Russell, que apareceu numa revista que tentava fazer uma oposição ao estado de bem-estar social, ao estado social do pós-guerra norte-americano, uma revista chamada The Free Man, o Homem Livre. Então, cito esse texto de 1955 do Dean Russell. O autor afirma o seguinte: muitos de nós se autodenominam liberais.
E é verdade que a palavra liberal uma vez descreveu pessoas que respeitavam o indivíduo e temiam o uso de compulsões em massa. Mas os esquerdistas corromperam esse termo outrora orgulhoso para identificar a si mesmos e seu programa de mais propriedade governamental e mais controle sobre as pessoas. Como resultado, aqueles de nós que acreditam na liberdade devem explicar que, quando nos chamamos de liberais, queremos dizer liberais no sentido clássico, não corrompido. Na melhor das hipóteses, isso é estranho e sujeito a mal-entendidos. Aqui está uma sugestão: que aqueles de nós que amam a liberdade marquem e reservem para nós mesmos a boa e honrosa palavra libertário, libertarian. Webster's New International Dictionary define um libertário como aquele que defende a doutrina do livre-arbítrio. Também aquele que defende os princípios da liberdade, especialmente liberdade individual de pensamento e ação. Na terminologia popular, um libertário é o oposto de um autoritário. Estritamente falando, um libertário é aquele que rejeita a ideia de usar a violência ou a ameaça da violência, legal ou ilegal, para impor sua vontade ou ponto de vista a qualquer pessoa pacífica. De um modo geral, um libertário é aquele que quer ser governado muito menos do que é hoje. Um libertário acredita que o governo deve proteger todas as pessoas igualmente contra agressões externas e internas, mas geralmente deve deixar as pessoas sozinhas para resolver seus próprios problemas e aspirações. E o autor continua: enquanto um libertário espera que o governo dê proteção igual a todas as pessoas contra fraudes e deturpações, ele não espera que o governo proteja ninguém das consequências de suas próprias escolhas. Um libertário sustenta que as pessoas que fazem escolhas sábias têm o direito de desfrutar dos frutos de sua sabedoria e que as pessoas que fazem escolhas imprudentes não têm o direito de exigir que o governo as reembolse por sua insensatez. Um libertário espera que seu governo estabeleça, apoie e faça cumprir as decisões de tribunais de justiça imparciais, tribunais que não reconhecem ou se referem à raça, religião ou status econômico de uma pessoa. Um libertário respeita o direito de cada pessoa de usar e desfrutar de sua propriedade honestamente adquirida, trocá-la, vendê-la ou mesmo doá-la, pois ele sabe que a liberdade humana não pode durar muito quando esse direito fundamental é rejeitado ou mesmo seriamente prejudicado. Um libertário acredita que as necessidades diárias das pessoas podem ser melhor atendidas por meio de processos voluntários de um mercado livre e competitivo, e ele mantém a forte crença de que as pessoas livres, usando seu próprio dinheiro honestamente adquirido, estão na melhor posição possível para entender e ajudar seus semelhantes que precisam de ajuda. Um libertário favorece uma forma de governo estritamente limitada, com muitos freios e contrapesos, e divisões de autoridade, para frustrar os abusos do temível poder do governo, e de um modo geral, ele é aquele que vê menos, e não mais, necessidade de governar as ações dos outros. Fecho citação. Portanto, doravante, eu vou me referir à doutrina do Estado mínimo, que apareceu, de certa forma, já na nossa aula anterior, na aula sobre Milton Friedman, mas que vai aparecer nessa aula sobre o Robert Nozick e nas próximas duas aulas, como a doutrina do Estado mínimo. Eu enfatizo aqui, que há uma diferença gritante, uma diferença bastante radical em relação à expressão libertário, como usualmente serve para designar o anarquista, aquele que defende que não deve haver Estado nenhum. É preciso notar que boa parte dos teóricos anarquistas vai criticar o Estado, sobretudo por conta das suas instituições, do seu aparato repressivo. Portanto, a primeira instituição que os anarquistas querem demolir, querem abolir, costuma ser a polícia, a prisão, os tribunais, todo o sistema punitivo da sociedade.
É preciso notar que os libertários que defendem o Estado mínimo querem justamente preservar o aparato repressivo do Estado e eliminar todas as outras instituições, os postos de saúde, o serviço de atendimento à saúde, as escolas, as universidades, coisas que usualmente não são alvo dos autores anarquistas. Então eu enfatizo aqui esse claro contraste entre as doutrinas socialistas libertárias ou anarquistas libertárias, por um lado, que criticam o Estado, sobretudo por seu aparato repressivo, e as doutrinas libertárias defensoras de um Estado mínimo, que querem justamente preservar o aparato repressivo estatal e abolir todas as outras instituições do Estado. A gente vai entender melhor o que isso significa examinando a obra do Robert Nozick a partir da próxima parte dessa aula. Parte 2. Prefácio de Anarquia, Estado e Utopia. Antes de comentar propriamente passagens do prefácio, eu queria só chamar atenção para uma passagem de um artigo de um autor chamado Morresi, em que ele comenta, cito Morresi: a despeito da ressonância editorial dos livros de Ayn Rand e do fato de que reconhecidos economistas como Friedman, Buchanan e von Mises, entre outros, já tinham dado ferramentas teóricas de peso ao neoliberalismo, não foi até a publicação de Anarquia, Estado e Utopia, em 1974, que o libertarianismo, que podemos identificar sem maiores problemas como uma das correntes centrais do neoliberalismo, foi reconhecido como um interlocutor dentro do mundo acadêmico. Fecha a citação. O Morresi chama atenção para algo bastante pertinente. É verdade que o Nozick, de forma alguma, é o primeiro teórico libertário. Os primeiros libertários, ou essa doutrina que o Nozick vai expor, já aparece em algumas páginas das diversas obras da escritora, em geral, mais lida no campo da ficção do que no campo da filosofia, Ayn Rand, e ao mesmo tempo aparece boa parte dessas ideias na obra de economistas como Milton Friedman, como Ludwig von Mises, como Buchanan. Mas é verdade que enquanto, pelo menos no interior da filosofia e da ciência política, o Morresi tem razão que é só com a obra Anarquia, Estado e Utopia que essa doutrina, que essa posição começa a ser levada a sério na discussão acadêmica, filosófica, da filosofia política, ou na discussão acadêmica da ciência política. Até então, essa era uma posição simplesmente considerada esdrúxula e a qual não se dava maior atenção. Morresi tem razão também em identificar o libertarismo, ou na expressão dele, libertarianismo, que ele está mantendo aqui a distinção terminológica com os libertários. Ele tem razão em reconhecer como uma das correntes centrais do neoliberalismo. Mas eu insistiria, como eu já falei algumas vezes na última aula, eu insistiria que é mais, não exatamente uma corrente, mas uma etapa do pensamento neoliberal. Ou seja, que o neoliberalismo, no primeiro momento, é composto de teorias que vão fazer uma crítica muito forte ao planejamento central, que vão fazer uma crítica muito forte a grandes intervenções estatais na economia, mas que também vai fazer uma crítica muito forte ao sistema de laissez-faire, que também vai fazer uma crítica muito forte ao liberalismo do século XIX. Então, esse primeiro momento do neoliberalismo aparece aqui justamente como um contraste ao momento libertário, ou do segundo neoliberalismo, que começa a ascender e a se disseminar a partir dos anos 60 e, sobretudo, dos anos 70. A partir de então, é verdade que essa posição libertária passa a ser muito comum e talvez até mesmo a predominante no interior do coletivo de pensamento da Sociedade de Montpellier, no interior dos diversos encontros dessa sociedade em diversas partes do mundo. E a expressão acadêmica, em termos de filosofia política, mais refinada dessa posição, pelo menos
ao longo dos anos 60 e ao longo dos anos 70 é certamente a obra Anarquia, Estado e Utopia, do autor, do filósofo político norte-americano Robert Nozick. Com isso, passo para o prefácio. O que faz o Nozick no prefácio? Ele apresenta a sua tese, a tese do livro, e adianta algumas conclusões, assim como expõe o plano, né, da obra. Então, passo imediatamente para uma citação do Robert Nozick, a forma como ele começa o seu livro. Diz ele: os indivíduos têm direitos, e há coisas que nenhuma pessoa ou grupo pode fazer contra eles, sem violar seus direitos. Esses direitos são tão fortes e têm tamanho alcance que levantam a questão de saber o que o Estado e seus servidores podem fazer, se é que podem fazer alguma coisa. Que espaço os direitos individuais deixam para o Estado, a natureza do Estado, suas funções legítimas e suas justificações, caso existam, constituem o tema central deste livro, uma ampla e diversificada variedade de temas permeia o desenrolar de nossa pesquisa. Nossas principais conclusões sobre o Estado são que um Estado mínimo, que se restrinja às estritas funções de proteção contra a violência, o roubo, a fraude, a coerção de contratos e assim por diante, é justificado. Que qualquer Estado mais abrangente violará os direitos de as pessoas não serem obrigadas a fazer determinadas coisas, o que não se justifica, e que o Estado mínimo é ao mesmo tempo inspirador e justo. Duas implicações dignas de nota são que o Estado não pode usar seu aparelho para obrigar alguns cidadãos a ajudar outros, ou para proibir a prática de atividades que as pessoas desejarem realizar para seu próprio bem ou proteção. Fecha a citação. Então, é muito claro, né, a passagem, logo de cara, o Nozick apresenta a sua tese, e a sua tese consiste numa declaração bastante simples. Em primeiro lugar, as pessoas têm um conjunto de direitos, um conjunto bastante amplo de direitos, que são direitos básicos que não devem ser violados em hipótese alguma. A partir da observação, da constatação dessa grande quantidade de direitos básicos invioláveis, que não podem ser violados em hipótese alguma, o Nozick extrai a conclusão, né, de que não violar esses direitos equivale a aceitar apenas um Estado que se restrinja às suas funções mais mínimas, ou seja, um Estado que se resume apenas à proteção contra a violência, o roubo, a fraude, a coerção de contratos e assim por diante. Mas de forma alguma um Estado mais abrangente do que esse, que se ocupe com educação, que se ocupe em oferecer serviços de saúde, que se ocupe em regular o mercado, que se ocupe em estabelecer patamares mínimos, né, de preço dos salários, que se ocupe com regulação do mercado de trabalho, instituindo férias, 13º, aposentadoria, o que for, né? Que tudo isso seriam usurpações do Estado, seriam o Estado ultrapassando os limites nos quais a sua ação é justificada e passando a assumir funções que ele moralmente, que ele legitimamente não deveria assumir. Ele continua, cito novamente o prefácio do Nozick. Uma vez que começo com uma vigorosa formulação dos direitos individuais, trato com seriedade a tese anarquista de que, ao manter o monopólio do uso da força e proteger todos os que vivem em seu território, o Estado tem de violar os direitos individuais, o que o torna intrinsecamente imoral. Contra essa tese, argumento que um Estado surgiria da anarquia, do modo como a representa o estado de natureza de Locke, mesmo que ninguém tivesse tal intenção ou tentasse criá-lo por meio de um processo que não violaria os direitos de ninguém. Fecha citação. Portanto, na primeira parte, que a gente não vai se ocupar nessa aula, a gente vai pular imediatamente para a segunda parte, o adversário do Nozick é o anarquista, o indivíduo que diz que todo e qualquer Estado é ruim. O Nozick vai argumentar contra o anarquista,
que é preciso ter um Estado mínimo, um Estado que desempenhe uma função repressora, uma função de garantir a segurança e a proteção contra a fraude, contra o roubo, né, contra a violência, e que esse Estado mínimo é legítimo contra a pretensão do anarquista de que nenhum Estado, nem mesmo um Estado mínimo, seria legítimo. A gente não vai se ocupar disso aqui, a gente vai pular imediatamente para a segunda parte. Acaba a citação do Nozick. A parte 1 justifica o Estado mínimo. A parte 2 afirma que nenhum Estado mais abrangente é justificável. Em seguida, argumento que uma grande variedade de razões que pretendem justificar um Estado mais abrangente não o faz. Contra a ideia de que tal Estado se justifica a fim de alcançar ou realizar a justiça redistributiva entre seus cidadãos, apresenta uma teoria da justiça, a teoria da titularidade, que não pressupõe nenhuma ampliação do Estado e que utiliza os instrumentos dessa teoria para dissecar e criticar outras teorias da justiça redistributiva que efetivamente concebem um Estado mais amplo, concentrando-me em especial na recente e vigorosa teoria de John Rawls. Então, portanto, fecho citação, se o Robert Nozick tem por adversário na primeira parte o anarquista, na segunda parte ele tem por adversário todo aquele que advoga por um Estado maior do que o que ele propõe. A estratégia dele nessa segunda parte é um pouco mais complexa. Em primeiro lugar, ele apresenta a sua teoria da justiça contra, que é construída, de certa forma, tendo como adversário a teoria da justiça de Rawls. Essa teoria da justiça, que é a teoria da titularidade, é uma teoria que vai defender justamente o Estado mínimo. Uma vez, o que a gente vai se ocupar propriamente nessa aula é praticamente com isso, com a apresentação da teoria da titularidade, a teoria da justiça de Robert Nozick. Uma vez que ele apresentou essa teoria da titularidade, ele vai enfrentar algumas teorias e vai dizer por que algumas teorias que justificam um Estado maior, elas não se sustentam. E aí ele vai examinar com um pouco mais de atenção a teoria de John Rawls, mas também vai fazer algumas observações sobre outras teorias, dentre as quais a teoria do Marx, a teoria da exploração e algumas outras passagens de outros autores igualitários ou igualitaristas. Por fim, na terceira sessão, utopia, a gente não vai examinar. O Nozick delineia um pouco mais o que seria uma sociedade utópica, uma sociedade com esse Estado ultramínimo, com esse Estado reduzido à sua função repressora, à sua função, segundo Nozick, mais essencial. Parte 3. Além do Estado mínimo. Na segunda parte de Anarquia, Estado e Utopia, Robert Nozick 1. Apresenta sua teoria da justiça, a teoria da titularidade, que está dividida em 3 partes. A teoria da aquisição original dos bens. B. A teoria da transferência dos bens. E C. A teoria da retificação de injustiças passadas. Para justificar a sua teoria da justiça e mostrar as vantagens dela perante outras teorias, Nozick 2 apresenta um exemplo, o do jogador de basquete Wilt Chamberlain. E, a seguir, ele, 3, comenta que a tributação equivale ao trabalho forçado. E então, 4, expõe a teoria da aquisição a partir de um comentário sobre como o tema aparece na obra de John Locke. E, por fim, o autor, 5, observa que a teoria da retificação das injustiças passadas, a depender da sociedade em questão, pode justificar um Estado bem mais abrangente do que o Estado mínimo. Por uma questão de tempo, não comentaremos aqui a análise crítica que Nozick faz e que também está presente na segunda parte de sua obra, da teoria da justiça de John Rawls, assim como da teoria da exploração de Marx, que, segundo o autor,
serviriam de base para uma concepção de Estado mais abrangente do que a sua. Vejamos isso tudo um pouco mais de perto, começando com a teoria da titularidade, a teoria da justiça de Robert Nozick. Diz o autor, cito: o tema da justiça na distribuição das posses é formado por 3 tópicos principais. O primeiro é a aquisição original dos bens, a apropriação das coisas não possuídas. O segundo tópico diz respeito à transferência de bens de uma pessoa para outra. Se o mundo fosse totalmente justo, a definição indutiva seguinte daria conta, exaustivamente, do tema da justiça na distribuição das posses. 1. A pessoa que adquire um bem, de acordo com o princípio de justiça na aquisição, tem direito a esse bem. 2. A pessoa que adquire um bem, de acordo com o princípio de justiça na transferência, de outra pessoa que tem direito ao bem, tem direito a ele. 3. Ninguém tem direito a um bem, exceto por meio das aplicações repetidas de 1 e 2. Fecho citação. Dito de modo muito simples, o que o Nozick argumenta é que, tem uma primeira aquisição, é que a pessoa que adquiriu aquele bem, de acordo com o princípio de justiça na aquisição, tem direito a esse bem. Então, digamos que o princípio de justiça na aquisição diga que se há um bem sem proprietário, esse bem pode ser apropriado por qualquer pessoa. Se tem um bem e não tem proprietário nenhum, então aquele que se apropria daquilo passa a ser o proprietário legítimo desse bem. O princípio 2 diz que se o proprietário legítimo de um bem transfere esse bem para outro, de acordo com os princípios de justiça na transferência, que a gente vai ver, mas pode ser a venda, pode ser a doação, pode ser a herança. Então, a segunda pessoa vai passar a ser o proprietário legítimo daquele bem. A terceira cláusula, diz que ninguém tem direito àquele bem, a não ser quem adquiriu, ou bem por 1, ou bem pela cláusula 2, ou bem pela aquisição originária, ou bem por meio de uma transferência legítima. Se a sociedade fosse perfeita, esse seria o único, Se o mundo fosse totalmente justo, se a sociedade fosse perfeita, essas 3 cláusulas dariam conta exaustivamente do problema da justiça. Mas o mundo, infelizmente, não é perfeito. O mundo, infelizmente, não é totalmente justo. E, portanto, a teoria da justiça não pode ficar por aqui. Como observa Robert Nozick, cito novamente, nem todas as situações concretas são produzidas de acordo com os 2 princípios de justiça na distribuição das posses, o princípio de justiça na aquisição e o princípio de legitimidade na transferência. Há pessoas que roubam ou enganam as outras, ou ainda as escravizam, confiscando o fruto do seu trabalho e impedindo-as de viver como querem, ou recorrem à força para excluir outras da competição pelas trocas. Nenhuma dessas maneiras de passar de uma situação para outra é admissível, e algumas pessoas adquirem bens usando recursos não aprovados pelo princípio de justiça na aquisição. A existência de uma injustiça passada, violações anteriores dos 2 princípios de justiça na distribuição das posses, suscita o terceiro tópico, importante no contexto da justiça na distribuição das posses. Se uma injustiça passada configurou, de diferentes maneiras, algumas identificáveis, outras não, os bens hoje existentes, o que se deve fazer agora, se é que se deve fazer alguma coisa, para retificar essas injustiças? De que maneira as coisas são diferentes, se é que o são, se os beneficiários e os que ficaram em situação pior não forem as partes diretamente envolvidas nas injustiças cometidas, mas forem, por exemplo, seus descendentes? Alguém cujos próprios bens estão baseados em uma injustiça não corrigida pode sofrer injustiça? Até onde se deve recuar para zerar o registro histórico de injustiças? Desconheço.
a existência de uma abordagem completa ou teoricamente sofisticada dessas questões. Sendo bastante idealista, vamos supor que uma pesquisa teórica cria um princípio de retificação. Fecho citação. O que o Nozick argumenta, então, é que a sua teoria da justiça, a teoria da justiça baseada na titularidade, ela parte, né, ela tem 3 partes. A primeira é a teoria da aquisição, que ele vai expor um pouco mais para frente, a partir do Locke, né, mas que ele basicamente diz que uma pessoa tem direito a um bem se ela se apropriou de um bem que não tinha dono, né, de um bem que ainda não tinha sido apossado por ninguém, ou, né, por meio do trabalho, conseguiu, né, produzir algo, porque ela tem direito ao produto do seu trabalho. O segundo ponto é que a teoria da aquisição, a teoria da transferência, a teoria da transferência diz que alguém pode vir a comprar algo de outra pessoa e se tornar do proprietário original, do proprietário legítimo de um bem, e assim ele se torna proprietário daquilo por meio de um contrato de compra e venda, por meio de um contrato outro, né? Por meio de uma doação, ele pode ter recebido aquilo de presente, por meio de uma herança, ele pode ter recebido aquilo como uma herança do proprietário que então, né, que até então era o proprietário legítimo daquele bem. Enfim, é que por meio de uma série de possibilidades de transferência, uma segunda pessoa pode se tornar o proprietário legítimo daquele bem. O terceiro ponto é o mais complicado deles, e o Robert Nozick, propriamente, não apresenta uma teoria de como seria possível retificar injustiças. Ele reconhece que o mundo não é perfeito, que houveram muitas injustiças passadas e que essas injustiças passadas criam muitas situações injustas no presente. Ou seja, há pessoas que ficaram eventualmente ricas porque fraudaram pessoas antes, porque enganaram pessoas antes, porque se apropriaram do trabalho e da vida dessas pessoas, escravizando elas, e que ela ou seus descendentes podem ter se tornado ricos de forma injusta, de forma ilegítima, e podem ter prejudicado os descendentes, por exemplo, dos escravos, das pessoas escravizadas, ou, né, os descendentes, ou inclusive as pessoas que foram vítimas de fraude, de roubo e de injustiças. Isso gera a necessidade de um princípio de retificação para reparar essas injustiças e criar uma situação novamente justa. Isso é, evidentemente, um problema central para a teoria do Robert Nozick, que ele vai ter que explicar, ou melhor, seria ideal que ele explicasse, né, que ele chegasse e conseguisse apresentar uma resposta satisfatória para várias perguntas que ele coloca, e que são perguntas essenciais para a gente, digamos, comprar ou não a sua teoria, para a gente conseguir ter os critérios mínimos para avaliar a sua teoria. Só que ele, infelizmente, não apresenta. Ele, infelizmente, nota, né, que tem várias questões muito complexas que a gente precisa lidar. Por exemplo, se vai ter um momento no qual a gente vai zerar, a gente vai falar, não, se isso daqui foi cometido há mais do que 50 anos, então, se a injustiça foi cometida há mais do que 50 anos, então a gente não vai considerar essa injustiça. Ou, se a injustiça não puder ser designada a uma pessoa específica, mas enfim, a um grande conjunto da sociedade, uma classe, uma raça, algo assim, então a gente não vai poder considerar isso daqui uma injustiça que signifique, né, que mereça reparação, o que em alguma medida pode significar, se uma injustiça for grande demais, ela não pode ser reparada, então a gente vai ter que ignorar ela, ou o que for. Infelizmente, o Nozick levanta todas essas questões, mas ele não responde. Então, a gente pode dizer que a teoria do Nozick é a teoria da justiça baseada na titularidade. Ela é composta por 3 partes. As 2 primeiras ele apresenta de forma razoável. A terceira ele diz, olha, depende da sociedade em questão, depende de como a gente vai lidar com cada uma dessas perguntas, e por causa disso a gente efetivamente não vai poder dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. É uma questão, né,
é uma questão, digamos, crucial na teoria do Robert Nozick. Talvez o ideal fosse a gente deixar em suspenso a avaliação da teoria dele até o momento que ele apresentasse o princípio da retificação. Mas, infelizmente, o Nozick morreu sem ter apresentado. Então, a gente vai ter que simplesmente imaginar aqui qual que é o princípio da retificação, e a partir da nossa interpretação do princípio da retificação, a gente pode ter interpretações muito diferentes do que propõe efetivamente a teoria do Nozick. Se a gente tiver um princípio de retificação, se a gente pensar que a teoria da retificação inclui, né, uma reparação significativa das injustiças passadas, isso pode justificar medidas redistributivas muito intensas. Né? Muito intensas. Se a gente fala, por exemplo, que a nossa sociedade, digamos, é baseada, né, existiu escravidão de uma parte significativa, da população atual é descendente de escravos que foram explorados, que não tiveram, que trabalharam gratuitamente, né, por meio forçado, sem receber um pagamento que eles tenham contratado, né, que eles aceitariam voluntariamente receber, e que, enfim, isso gerou uma série de mazelas. A gente pode, inclusive, ter que chegar à conclusão de que, bom, a gente tem que pegar toda a propriedade e dividir novamente entre todos, para que isso crie uma situação 1.0 capaz de futuramente fazer com que as trocas, né, com que a situação seja justa ou não. Esse que é o grande problema da teoria do Nozick, ou seja, ele simplesmente não apresenta algo que é absolutamente fundamental para a sua própria teoria. Isso faz com que seja muito difícil, quer dizer, que ela permita desde aplicações, né, desde interpretações altamente radicais no sentido de propor, né, uma redistribuição da renda e da riqueza muito radical, né, como, sei lá, teóricos muito ousados, teóricos socialistas, teóricos liberais, igualitários muito ousados não seriam capazes de propor, até interpretações que simplesmente digam, não, são décadas passadas, quem foi escravizado foi o avô da pessoa, o bisavô da pessoa, então isso, né, já deu tempo para a gente esquecer, ou, né, o que significa uma injustiça grande demais, não merece ser reparada, apenas pequenas injustiças. Se uma pessoa é roubada, a gente pode restituir o que ela perdeu, mas se uma pessoa, né, sofre aí, né, de um problema que passa por várias gerações, onde ela recebe, enfim, né, 1000 problemas, ela não teve acesso, né, às possibilidades de se autodesenvolver por conta, né, de processos históricos arraigados no interior de uma sociedade. Então, isso seria simplesmente uma injustiça grande demais para merecer ser percebida e, assim, eventualmente ser reparada. Enfim, tem esse grande problema da retificação. E o Nozick silencia sobre isso. Mas ainda no tópico da teoria da titularidade, diz o Nozick: a teoria da justiça na distribuição das posses afirma, de modo geral, que os bens de uma pessoa são legítimas se ela tem direito a eles por meio dos princípios de justiça na aquisição e na transferência, ou pelo princípio de retificação da injustiça, de acordo com a especificação dos 2 primeiros princípios. Fecho citação e já abro outra. A teoria da justiça na distribuição das posses, com base na titularidade, é histórica. A questão de saber se uma distribuição é justa depende do modo como ela ocorreu. Fecho citação. Então o Nozick vai contrapor a sua teoria, que seria uma teoria histórica, de outras teorias que ele chama de teorias de resultado. Ele não diz se um resultado é justo ou não, o Nozick. O Nozick simplesmente diz que algo é justo se, historicamente, ele é justo, se as regras foram corretamente cumpridas, se não houve violação, se não houve fraude, se não houve roubo na Constituição, né, nesse processo histórico. Se não houve, então o resultado, né, a situação é justa. Outras teorias diriam que o resultado pode ser justo ou não,
se beneficia, por exemplo, os menos favorecidos, como é o caso do Rawls, se permite, né, as condições básicas para o autodesenvolvimento de todos os indivíduos, de acordo com outras teorias. Enfim, né, o que o Nozick argumenta é que a teoria dele é uma teoria histórica. E o que ele vai comentar muito ao longo de toda a sua obra é que as outras teorias da justiça muitas vezes partem de um pressuposto enganador, que é o de que a gente teria um grande bolo e pensaria em como dividir esse bolo. Elas são teorias distributivas, né, que pretendem distribuir uma riqueza social. Então elas pensam quais vão ser os critérios para distribuir essa riqueza social. Só que o Nozick argumenta que essa riqueza simplesmente não existe, que esse bolo não existe, ou melhor, que ele existe, mas ele já tem dono. Então a gente não pode simplesmente querer dividir ele. Não adianta a gente querer distribuir esse bolo, essa riqueza, se afinal de contas ela já tem um proprietário. Se ela não é uma coisa que está aí, né, de repente chegou, sei lá, por um OVNI, uma grande riqueza, e a gente pergunta, como é que a gente vai distribuir isso daqui? Pelo contrário, o Nozick diz que historicamente aquilo já tem dono, quer dizer que aquela riqueza foi criada por N pessoas e que essas N pessoas têm direito a essa riqueza. Então ele vai argumentar vai argumentar que a própria ideia de justiça distributiva ela está baseada, de alguma forma, num pressuposto, que é um pressuposto falso, de que haveria uma riqueza a se distribuir, uma riqueza que já não tem um dono, né, que já não tem alguém que tem um direito legítimo a isso. Para se contrapor, né, a outras teorias da justiça, justamente as teorias da justiça baseadas no resultado e as teorias distributivas da justiça, ele vai apresentar um exemplo de um jogador de basquete chamado Wilt Chamberlain. Essa é provavelmente a passagem mais conhecida da obra do Nozick, o exemplo mais conhecido da obra do Nozick. E eu faço então a citação e depois comento. Diz o Nozick: não está claro como aqueles que defendem concepções alternativas de justiça distributiva podem rejeitar a concepção de justiça na distribuição das posses com base na titularidade. Suponhamos que ela seja a sua preferida e vamos chamá-la de distribuição D1. Talvez todos recebam parcelas iguais. Talvez as parcelas variem de acordo com a dimensão que você privilegie. Então, suspendo aqui a citação por um tempo só para fazer um rápido comentário. O Nozick está dizendo, imagina aqui a tua teoria da justiça. Imagina que os bens estão distribuídos da forma que tu acha justo. Sei lá, a cada um de acordo com seu mérito, cada um igualmente, cada um recebe a mesma quantidade de riqueza. Imagine essa situação perfeitamente justa, né? Agora, imagina que a partir dessa situação perfeitamente justa, que é a situação inicial, acontece o seguinte. Volto a citá-lo, né? Suponhamos agora que, em razão da grande capacidade de atrair público, Wilt Chamberlain esteja sendo bastante disputado pelas equipes de basquetebol. Ele assina o seguinte contrato com uma equipe. Em toda partida disputada em casa, 25 centavos do preço de cada entrada fica com ele. Com o início da temporada, o público comparece em peso aos jogos do time. Cada vez que uma entrada é vendida, 25 centavos dela são depositados em uma caixa à parte com o nome de Chamberlain. Como as pessoas estão muito ansiosas por vê-lo jogar, consideram que o preço total do ingresso vale a pena. Vamos imaginar que, durante uma temporada, 1 milhão de pessoas compareçam aos jogos em casa da equipe, com Wilt Chamberlain arrecadando $250 mil, uma quantia muito acima da média e muito maior do que qualquer um já conseguiu. Ele tem direito a essa renda? Essa distribuição D2, essa situação D2 é injusta? Se é, por quê? Fecha a citação. Então, a gente tinha uma situação inicial que era a situação que a gente considera perfeitamente justa. Nessa situação inicial, um jogador de basquete se destaca, a gente voluntariamente, ou uma grande parte da nossa sociedade, voluntariamente paga entradas para um contrato que foi assinado voluntariamente por todos, né? Pelo jogador, pela equipe, pelos
torcedores que vão lá e pagam ingresso. E isso faz, né, com que se crie uma situação, agora uma situação 2, em que o Wilt Chamberlain é muito mais rico do que todos os demais. E aí pergunta o Nozick, essa situação é injusta? Se ela é baseada em contratos voluntários feitos por adultos conscientes, responsáveis de si mesmos, essa situação D2, né, é injusta? Continua a citação do Nozick. Não há nenhuma dúvida acerca do direito de cada uma das pessoas de controlar os recursos que possuem D1, porque essa era a distribuição, a sua preferida, que, para os propósitos do raciocínio, admitimos ser aceitável. Cada uma dessas pessoas optou por dar 25 centavos do seu dinheiro para Chamberlain. Poderiam ter usado esse dinheiro para ir ao cinema, comprar barras de chocolate ou exemplares da revista Decent ou Monthly Review. Mas todas elas, pelo menos 1 milhão delas, tomaram a mesma decisão, dar esse dinheiro a Wilt Chamberlain em troca de vê-lo jogar basquete. Se D1 era uma distribuição justa e as pessoas passaram voluntariamente dela para D2, transferindo parte das parcelas recebidas em D1, de que serviriam se não fosse para fazer algo com elas, D2 também não é uma distribuição justa. Se as pessoas tinham o direito de dispor dos recursos a que estavam habilitadas em D1, isso não incluía o direito de doá-los a Wilt Chamberlain ou de trocá-los com ele? Alguém mais pode reclamar com base na noção de justiça? O exemplo de Wilt Chamberlain e do empresário em uma sociedade socialista, parênteses aqui, um exemplo que eu não achei necessário apresentar, volto a citar, ilustram a observação geral de que nenhum princípio baseado na situação final ou nenhum princípio de justiça padronizada de distribuição pode ser aplicado de maneira ininterrupta sem interferir continuamente na vida das pessoas. Fecha a citação. O exemplo do empresário socialista, só para não ficar no vácuo aqui, é a ideia de um empresário num país socialista que trabalha depois do horário de trabalho, trabalha e por meio de contratos voluntários com pessoas responsáveis por si próprias, consegue começar a adquirir uma riqueza maior do que a dos demais indivíduos. A questão do Nozick é, né, se a situação 1 é justa, se a situação 2 é derivada da situação 1 e de contratos voluntários entre pessoas maiores de idade, responsáveis, conscientes, a situação D2 não é também ela necessariamente justa? A conclusão do Nozick é, obviamente, que sim, e que, portanto, as desigualdades que se desenvolvem por meio de trocas no mercado não devem ser reparadas. Essas desigualdades são justas e, portanto, elas não precisam ser reparadas. O ponto, né, que alguns críticos podem levantar é que dificilmente uma sociedade vai lá e diz, olha, Chamberlain, desculpa, tu enriqueceu à toa, a gente vai pegar esses, quanto é, 250 mil dólares e a gente vai devolver, né, vai dividir em 25 centavos e devolver para cada um dos seus proprietários originais. Obviamente, nenhuma teoria da justiça diz que as pessoas têm direito a uma parcela igual e que, portanto, elas têm que ficar com essa parcela eternamente, elas não podem trocar, elas não podem fazer absolutamente nada, elas não podem consumir, porque elas precisam ficar com aquela parcela idêntica. Essa teoria, evidentemente, é um espantalho, ela não corresponde a nenhuma teoria. A pergunta é se as pessoas também não poderiam, voluntariamente, por exemplo, entrar, né, concordar com um sistema de tributação progressivo, onde depois, né, onde por ganhar muito mais do que os seus concidadãos, o Wilt Chamberlain fosse também tributado mais do que seus concidadãos para manter uma série de serviços públicos funcionando. Escolas, hospitais, prisões, né, serviços repressivos, né, o aparato repressivo do Estado e por aí vai. A pergunta, né, aqui é simplesmente que o que a maioria das outras teorias sugere é que há, né, sociedades democráticas
Estados de direito podem, né, criar mecanismos de tributação diferenciados e que isso é absolutamente legítimo. O Nozick apresenta um argumento contra isso. No exemplo do Will Chamberlain, propriamente não. Isso quem nota, por exemplo, entre muitos outros, é o Thomas Nagel na resenha que ele escreveu sobre essa obra, né? Quer dizer, há aqui também um problema que talvez o Nozick esteja simplesmente construindo um espantalho, né? Brigando com um espantalho e não com teorias realmente existentes. A pergunta é, o que torna injusta, né, um sistema de tributação diferenciado? Talvez a resposta do Nozick venha no tópico seguinte, quando ele justamente argumenta que a tributação da renda equivale ao trabalho forçado. Então, passemos agora ao exame dessas passagens. Diz o Nozick: a tributação da renda gerada pelo trabalho equivale ao trabalho forçado. Para algumas pessoas, a verdade contida nessa afirmação é evidente. Apropriar-se do pagamento de N horas de trabalho é como apropriar-se de N horas da pessoa. É como obrigar a pessoa a trabalhar N horas em prol dos objetivos de outrem. Outras consideram a afirmação absurda, mas mesmo estas, se forem contra o trabalho forçado, se oporiam a que os hippies desempregados fossem obrigados a trabalhar em prol dos necessitados. E também se oporiam a que cada um trabalhasse 5 horas extra por semana em prol dos necessitados. Mas um sistema que se apropria do salário de 5 horas de trabalho por meio de impostos não lhes parece igual àquele que obriga alguém a trabalhar 5 horas, já que ele oferece à pessoa que é objeto da imposição um leque mais amplo de atividades opcionais do que a tributação em espécie do trabalho específico mencionado. Ademais, as pessoas imaginam um sistema que contém algo parecido com um imposto proporcional sobre tudo que supere o indispensável para atender às necessidades básicas. Há quem acredite que isso não obriga ninguém a trabalhar horas extras, uma vez que não existe uma quantidade de horas extras que ele é obrigado a trabalhar, e uma vez que ele pode se livrar completamente do imposto ganhando apenas o suficiente para atender às suas necessidades básicas. No entanto, nenhum dos pontos de vista é correto. O fato de outras pessoas intervirem intencionalmente, violando a restrição contra a agressão para ameaçar pela força a limitação de alternativas, neste caso, ao pagamento de impostos, provavelmente a alternativa pior, ou a simples subsistência, transforma o sistema tributário em um sistema de trabalho forçado, diferenciando de outros casos de opções limitadas em que não existe imposição. Fecha a citação. A conclusão muito clara do Nozick é o pagamento de impostos, a tributação da renda gerada pelo trabalho equivale ao trabalho forçado. Tá? Essa é a conclusão do Nozick. Restam 2 perguntas. Restam 2 perguntas ou não? Eu gostaria de problematizar aqui um pouco essa afirmação a partir de 2 observações. A primeira seria: o próprio Nozick não está argumentando a favor da anarquia, da abolição do Estado. Ele está defendendo um Estado mínimo, um Estado muito restrito, às suas funções mais essenciais, que seria basicamente o seu aparato repressor. Então, o que o Nozick quer é um Estado que consiste em polícia, em tribunais e em prisões. Esse aparato repressivo todo seria mantido, eventualmente em exército, eventualmente não, em exército. Então, se trata de um Estado reduzido a aparato repressor, sem posto de saúde, sem escola, sem universidade, sem pesquisa e desenvolvimento de pesquisas e tudo mais. Pois bem, tá? A pergunta é, e como se financia então o aparato repressivo? O aparato repressivo não vai ser financiado por meio de impostos? Esses impostos não vão ser financiados, não vão ser criados justamente por tributação da renda? O que significa dizer, tudo bem, trabalho forçado, se for para pagar polícia, mas não tudo bem, trabalho forçado, se for para pagar escola? O trabalho forçado só é problema se servir para pagar escola ou servir para pagar Bolsa Família, mas não é problema
se servir para pagar juiz, se policial, soldado, né, general, se é para servir ao aparato repressivo, então tudo bem ter trabalho forçado, mas se é para servir a mecanismos de bem-estar, então é uma imensa violação dos direitos o trabalho forçado, o Nozick acaba não respondendo a isso, né? Parece que trabalho forçado, tudo bem, né? Nenhum problema se for para pagar o salário do policial. O Nozick, pelo menos, né, teria que oferecer uma resposta e dizer, então como financiar, né, se trabalho forçado é uma violação de direito insuportável, impossível, né, de ser aceita por indivíduos, e eu acho que né, então como financiar o aparato repressor do Estado? Então o anarquista talvez tenha muito mais razão e seja necessário não simplesmente um Estado mínimo, mas a abolição do próprio Estado. A segunda observação é evidentemente que eu acho, né, moralmente ultrajante, um ultraje moral, a equivalência entre tributação da renda e trabalho forçado, né, e o que não é muito diferente de dizer e escravidão. Se a gente pensa sobre as condições, se a gente pensa empiricamente nas condições de vida de um indivíduo submetido a trabalho forçado, tal como usualmente a gente compreende, a gente vai pensar num indivíduo que tem uma vida com carências as mais básicas, né, que não tem liberdade para escolher a sua ocupação, que tem uma vida, né, para usar a terminologia de Hobbes, uma vida sórdida, uma vida curta, né, quer dizer, que tem uma expectativa de vida muito pequena, que tem a pior vida possível, e esse é de fato o caso, né, das pessoas que foram submetidas a trabalho forçado no Brasil e nos Estados Unidos, o país do Roberto Nozick, durante, né, todo o processo de escravidão. A gente está falando de pessoas que comiam mal, que viviam mal, que dormiam mal e que morriam cedo. Agora vocês imaginam o indivíduo que paga mais impostos no mundo. Quem é o indivíduo que paga mais impostos no mundo? Provavelmente um dinamarquês, né, onde a renda é tributada muito alto. Esse é um indivíduo que come bem, que, né, em regra, digamos, come bem, vive bem, dorme bem e morre tarde. Né? Se tem um contraponto, talvez o mais claro possível né, em nada parece, se a gente colocar um indivíduo, né, escravizado do Brasil ou dos Estados Unidos, um indivíduo que é o exemplo mais claro de um indivíduo que, né, foi submetido a trabalho forçado, e comparar com um indivíduo que é muito tributado, cuja renda é mais tributada no mundo, né, e os países escandinavos são justamente os países que mais tributam a renda. Bom, quando a gente faz a comparação, a gente vai perceber que é absolutamente absurda essa equivalência. Quer dizer, como que a gente vai dizer que um indivíduo, né, que paga aí 45% da sua renda, às vezes 50% da sua renda em tributos, mas recebe por isso, né, ou contribui para o financiamento de um sistema escolar, de um sistema universitário, de um sistema de saúde, de um sistema de bem-estar social, que pode incluir, eventualmente, habitação pública, parques, piscinas, né, o que for, ciclovias, estradas de boa qualidade e tudo mais, que esse indivíduo está na mesma situação de um outro indivíduo que não tem acesso a nenhum desses bens, né? Que tem o produto do seu trabalho arrancado e não tem acesso a nenhum desses bens. Então aqui, me parece muitas vezes, né, um tipo de argumentação que prescinde de qualquer plausibilidade mundana em nome de um certo purismo ideal, e que lembra muito, né, um ditado latino que, por exemplo, o Hegel muitas vezes utiliza, que é, né, fiat justitia pereat mundus, ou, né, dito em português,
faça-se a justiça, ainda que pereça o mundo. Quer dizer, um certo principialismo levado às últimas consequências, em que, apesar, né, das consequências da aplicação daquela regra de justiça serem as mais daninhas possíveis, se, né, o autor não encontrar uma refutação tal como ele aceite, né, nas suas regras de argumentação, tal como ele considere válidas, ele vai pensar simplesmente que aquela teoria é a justa e, portanto, deve ser aplicada, porque, evidentemente, né, se aquela teoria é justa, a justiça é, né, tal como Rawls, por exemplo, imagina, a virtude primeira das instituições sociais e, necessariamente, uma injustiça deve ser reparada. Então, esse argumento do trabalho forçado me parece muito problemático, mas eu vou mencionar ainda assim mais uma passagem para ilustrar isso. Diz o Nozick: confiscar o resultado do trabalho de alguém equivale a confiscar horas de sua vida, obrigando-o a exercer várias atividades. Quando as pessoas o obrigam a fazer determinado trabalho, ou um trabalho não remunerado, por certo período de tempo, elas estão resolvendo o que você tem de fazer e que propósito seu trabalho tem de satisfazer, sem levar em conta suas decisões. O processo por meio do qual essas pessoas tiram a decisão de você faz que elas passem a ser proprietárias de parte de você. Ele lhes dá um direito de propriedade sobre você. A maioria dos princípios de justiça distributiva, inclusive os que se baseiam no estado final, institui a propriedade parcial das pessoas, de suas ações e de seu trabalho, por outras pessoas. Esses princípios implicam a troca do conceito liberal de propriedade do indivíduo sobre si mesmo pelo conceito de direitos parciais de propriedade sobre outras pessoas. Fecho citação. Portanto, se eu pago impostos, é porque as outras pessoas têm parte, né, são proprietárias de parte de mim. Né? Essa é a conclusão a que chega o Nozick. E aí eu não sei porque ele não diz simplesmente que o pagador de impostos é um escravo. Ele prefere dizer simplesmente que é um trabalhador forçado. Essa me parece claramente a parte mais problemática da teoria do Nozick. Né? O exemplo do Will Chamberlain, a tese de que pagar impostos equivale a trabalho forçado e, evidentemente, a ausência do princípio de retificação. Ainda assim, o Nozick, às vezes, costuma ser criticado também por conta de não levar a sério, na sua teoria da aquisição, uma ressalva que o Locke, né, que ele usa a teoria da aquisição do Locke para criar a sua própria, mas ele não leva suficientemente a sério uma condição, uma ressalva que o Locke coloca na sua teoria da aquisição. Explico isso a partir de algumas passagens dos trechos das duas subseções em que ele comenta a teoria da aquisição do Locke. Diz o Nozick: por que a associação do trabalho de alguém com algo torna a pessoa proprietária dessa coisa? Talvez porque somos os donos do nosso próprio trabalho e, portanto, ao impregnar a coisa não possuída com aquilo que possuímos, ela passa a nos pertencer. Perfeito, né? Muito bem. Somos donos, portanto, do nosso próprio trabalho. Fica a pergunta, evidentemente, se, uma vez que somos donos do nosso próprio trabalho, se podemos vender apenas o produto do nosso próprio trabalho, né? Ou se podemos também vender a nossa força de trabalho. E aí, né, o que isso geraria seria a conclusão de que, se vendemos a força do nosso trabalho, não somos donos do nosso próprio trabalho. Então temos que pensar se de fato somos donos do nosso próprio trabalho. Mas isso o Nozick não comenta. O ponto importante é simplesmente, somos donos do nosso próprio trabalho, logo, se a gente trabalhou em algo, a gente tem direito ao produto desse algo. O ponto crucial, diz ele, consiste em saber se a apropriação de um objeto sem dono piora a situação dos outros. A ressalva de Locke, de que seja deixado o suficiente e de igual qualidade para ser partilhado pelos outros, pretende evitar que a situação dos demais piore. Então, Locke, quando apresenta a sua teoria da aquisição por meio do trabalho, da aquisição original por meio do trabalho, ele diz: tudo bem, o indivíduo, né, se encontrou um bem sem dono, ele pode, por meio do trabalho, se apropriar desse bem. Ele chegou, encontrou um terreno e começou a trabalhar no terreno. O trabalho dele faz com que aquele terreno passe a ser dele, desde que, evidentemente, aquele terreno não tivesse dono.
No entanto, né, o Locke faz essa ressalva. Ele pode se apropriar do terreno, mas ele tem que deixar tanto e de igual qualidade para os demais também poderem se apropriar, para quem chegar ali também poder se apropriar de um terreno e começar a trabalhar. Isso gera um problema para o Nozick, né? Isso vai fazer com que o Nozick diga em que medida essa ressalva do Locke pode ser aplicada e pode fazer existir num sistema de mercado como os nossos. E aí ele vai propor uma teoria mais abrangente da ressalva, uma interpretação mais abrangente da ressalva, ou uma interpretação mais restrita da ressalva. Ele vai falar que só pode ser aceitável uma teoria mais restrita, menos rígida da ressalva lockeana. Nas suas palavras, qualquer teoria da justiça na aquisição deverá conter uma ressalva que seja semelhante à menos rígida entre aquelas que atribuímos a Locke, um processo que normalmente dê origem a um direito de propriedade definitivo, transmissível por herança, sobre algo que antes não tinha dono. Não conseguirá fazer isso se a posição dos outros, que não dispõem mais da liberdade de usar o objeto, tornar-se pior. Fecha citação. E aí ele vai explicar por que ele imagina que, em geral, uma pessoa pode possuir até a totalidade de algo que seja necessário para a vida de outrem e ainda assim não estar prejudicando outrem. Diz ele, o fato de alguém possuir a totalidade de algo que é necessário para a sobrevivência dos outros não faz que a sua apropriação, ou a de qualquer outro, deixe algumas pessoas, de imediato ou posteriormente, em uma situação pior que a do ponto de partida. O pesquisador em medicina que sintetizar uma nova substância efetivamente capaz de curar determinada doença e que impuser condições para sua comercialização não deixará a situação dos outros pior por negar-lhes algo de que tenha se apropriado. Fecha citação. O ponto, né, que o Locke está escrevendo precisamente durante o período dos grandes cercamentos nos campos ingleses, em que grandes landlords, né, grandes fazendeiros, grandes terratenentes, estavam se apropriando de terras comuns, em que agricultores levavam seus animais para pastar, em que agricultores colhiam turfas, né, e madeira para se aquecer, colhiam frutos para se alimentar, terras que não pertenciam propriamente a ninguém, que eram terras comunitárias, e aí essas terras passaram a pertencer a determinados fazendeiros, as pessoas não podiam mais fazer uso dessas terras, e isso levou, como por exemplo Marx mostra ao longo do Capital, isso levou a um êxodo, né, rural. As pessoas foram para as cidades porque o modo de vida delas deixou de ser possível nos campos ingleses. Esse é um bom exemplo, né, que seria mais interessante do que o caso do pesquisador em medicina que inventa uma propriedade. A pergunta é, a apropriação dos fazendeiros piorou a vida dos camponeses, que deixaram de poder colher madeira ali, que deixaram de poder colher frutos ali, que deixaram de poder levar os seus animais para pastar nesses campos? Efetivamente, me parece que piorou. Então, isso, né, a pergunta é, a ressalva lockeana, mesmo lida de forma pouco rígida, cria uma dificuldade para essa situação? O Nozick parece que diz que não, mas isso se dá, penso eu, mais pelo exemplo que ele introduz do que propriamente pelo que ele está falando. Ainda assim, ele conclui simplesmente dizendo que creio que o livre funcionamento do sistema de mercado não entra verdadeiramente em conflito com a ressalva lockeana. Para encerrar essa parte, que já está bastante extensa, eu queria só fazer um último comentário, uma última citação do Roberto Nozick sobre o princípio de retificação. Porque, na conclusão, na última passagem do primeiro capítulo, da parte 2, na verdade, logo depois de examinar a teoria do Rawls, ele faz uma observação de que o princípio de retificação, na prática, pode acabar tornando necessário um estado bem mais abrangente, um estado que não se limite, que não se restrinja ao estado mínimo. Por isso que eu digo justamente que não dá para entender uma teoria da justiça... não dá para entender, a anarquia, estado e utopia como se fosse simplesmente uma defesa do estado mínimo, porque por mais que ele diga que é uma defesa do estado mínimo, ele mesmo reconhece que é necessário um estado mais abrangente dependendo da situação, e eu não consigo
imaginar como é que alguém pode olhar para a situação norte-americana, para a situação brasileira, ou para a situação de quase todas as sociedades e não ver nesse exemplo que ele menciona. Então, passo para a citação dele. Diz o autor: talvez seja melhor considerar os princípios padronizados de justiça distributiva, regras empíricas que nos permitem ter uma ideia aproximada dos resultados gerais da aplicação do princípio de retificação na injustiça. Por exemplo, contando com muitos poucos dados históricos e admitindo-se que 1. As vítimas de injustiças geralmente se saem pior do que se sairiam caso não a tivessem sofrido. 2. Que as pessoas de grupo social mais desfavorecido têm maior probabilidade de serem as descendentes das vítimas das mais graves injustiças, pessoas com direito à indenização por parte dos que tiraram proveito das injustiças, admitindo-se que estes estejam entre os mais favorecidos, embora às vezes os responsáveis pertençam ao grupo mais desfavorecido. Suspendo aqui rapidamente a citação para dizer, bom, o que o Nozick está dizendo, né? Imaginem uma sociedade que durante muito tempo permitiu a escravidão. Agora vocês imaginam que os descendentes dos senhores de escravo têm uma situação de maior riqueza, maior renda, né? Mais posses de bens do que os descendentes de pessoas que foram escravizadas. Essa é claramente o caso nos Estados Unidos da América, é claramente o caso no Brasil. Então, a gente pode aqui, né, encontrar justamente essas duas cláusulas, claramente, do argumento do Nozick. Então, diz o Nozick, poderíamos ter a seguinte regra empírica aproximada para a retificação das injustiças. Organize-se a sociedade de modo que maximize a posição de qualquer grupo que acabe ocupando o lugar mais desfavorecido da sociedade. Esse exemplo específico pode muito bem ser improvável, mas toda a sociedade terá de responder a uma importante pergunta, considerando sua história específica, que regra empírica operacional se aproxima mais dos resultados de uma aplicação minuciosa, nessa sociedade, do princípio de retificação. São questões muito complexas, e é melhor deixá-las para uma abordagem completa do princípio de retificação. Na falta dessa abordagem, aplicada a uma sociedade específica, não se podem usar a análise e a teoria aqui apresentados para condenar qualquer modelo específico de transferência de pagamentos, a menos que fique claro que não se poderia aplicar nenhuma deliberação de retificação de injustiça que o justificasse. Embora introduzir o socialismo como castigo para nossos pecados seja ir longe demais, as injustiças passadas podem ser tão grandes que, no curto prazo, talvez seja necessário um Estado mais abrangente para corrigi-las. Fecho citação. É muito curioso, né? Quer dizer, bom, dado grandes injustiças, se a gente reconhece que existem grandes injustiças no nosso passado, então pode ser, né, a regra empírica aproximada para a retificação das injustiças. Organize-se a sociedade de modo que maximize a posição de qualquer grupo que acabe ocupando o lugar mais desfavorecido da sociedade. Basicamente, uma teoria da justiça de Rawls. Então, essa regra empírica talvez seja a que pode ser melhor aplicado e não a teoria da titularidade do Nozick. Então, por que não ficar logo com Rawls e abandonar a obra do Nozick? Né? O Nozick mesmo não responde, quer dizer, bom, a teoria dele, a teoria da justiça do Nozick é aplicável para sociedades que já são elas mesmas inteiramente justas. Se elas são injustas, então essa teoria acaba não sendo aplicada e aí é melhor a teoria de Rawls. É isso, Roberto Nozick, né? Talvez o Nozick tardio diga é exatamente isso. E é o que a gente vai ver na próxima parte. Parte 4, revisões, uma parte bem curta só para a gente concluir a aula, né? Notar que o próprio Nozick recebeu inúmeras críticas de inúmeros autores, inclusive do círculo mais próximo dele, né, do Self, o grupo que incluía Dworkin, Rawls, Nagel, tantos outros, e que o próprio Nozick participava. E ele escreveu diversas obras depois, ao longo da sua carreira, depois de Anarquia, Estado e Utopia. Em algumas obras, ele mesmo reconheceu que aquela teoria era bastante inadequada e que, portanto, precisaria ser profundamente revista.
eu queria simplesmente mencionar aqui 3 passagens dessas obras, para a gente, pelo menos, ter ciência de que o próprio Nozick, por um lado, reconhece, abandona, em alguma medida, uma concepção libertária tal como ele defendia naquelas obras, embora seja muito vago, seja muito evasivo a questão de o quanto efetivamente ele abandonou a sua teoria anterior. Ele diz que ela necessariamente precisa ser retificada, revista, que ela tem problemas sérios, mas ele não diz exatamente o que mais nos interessaria saber, que é quais são esses problemas e como elas podem ser revisados. De qualquer forma, faço aqui a citação de algumas passagens da obra posterior em que ele comenta isso. Primeiro, uma passagem do livro A Natureza da Racionalidade, na qual ele diz, cito Nozick, depois de Anarquia, Estado e Utopia. O significado simbólico também é um componente de decisões éticas particulares. Tem sido argumentado que o significado simbólico dos esforços para salvar uma pessoa conhecida, atualmente ameaçada, um mineiro preso, por exemplo, ou de se recusar a fazer esses esforços, afeta nossa decisão de alocar recursos aos esforços atuais para salvar versus medidas de prevenção de acidentes. Essa questão tem sido chamada de vidas reais versus estatísticas. Também tem sido argumentado que o significado simbólico de alimentar alguém, dar sustento, entra na discussão das maneiras pelas quais a vida de pessoas gravemente doentes pode ser terminada, desligando seu respirador artificial, mas não interrompendo sua comida e deixando-os morrer de fome. A filosofia política apresentada em Anarquia, Estado e Utopia ignorou a importância para nós de uma declaração e expressão simbólica conjunta e oficial séria dos nossos laços e preocupações sociais, e por isso a filosofia política que escrevi é inadequada. Vivemos em um rico mundo simbólico, em parte cultural e em parte de nossa própria criação individual, e assim escapamos ou expandimos os limites de nossas situações, não apenas por meio de fantasias, mas de ações, com os significados que elas têm. Atribuímos às ações e eventos utilidades coordenadas com o que eles simbolizam e nos esforçamos para realizá-los ou evitá-los, como lutaríamos pelo que eles representam. Uma teoria de decisão mais ampla é necessária, então, para incorporar tais conexões simbólicas e detalhar a nova estruturação que eles introduzem. Fecho citação. Portanto, em A Natureza da Racionalidade, o Nozick reconhece a importância de fazermos coisas coletivamente por meio do Estado e a importância simbólica dessas ações coletivas por meio do Estado. E aí ele diz, eu não reparei, eu não percebi isso na minha obra anterior e por causa disso, aquela filosofia política que eu escrevi é inadequada. Também numa obra chamada A Vida Examinada, Meditações Filosóficas, o Nozick pensou sobre o mesmo assunto e reviu a sua teoria anterior. Nessa obra, diz ele, também no funcionamento das instituições democráticas, queremos expressões dos valores que nos preocupam e nos unem. A posição libertária, que em outros tempos propus, parece-me agora gravemente inadequada, em parte porque não teceu totalmente as considerações humanas e as atividades cooperativas conjuntas. Negligenciou a importância simbólica de uma preocupação política oficial com questões ou problemas como forma de marcar sua importância ou urgência e, portanto, de expressar, intensificar, canalizar, encorajar e validar nossas ações e preocupações privadas em relação a eles. Objetivos conjuntos que o governo ignora completamente, é diferente com objetivos privados ou familiares, tendem a parecer indignos de nossa atenção conjunta e, portanto, recebem pouco. Há algumas coisas que escolhemos fazer juntos por meio do governo, em solene marca de nossa solidariedade humana, servidos pelo fato de fazê-las juntas dessa maneira oficial e muitas vezes também pelo conteúdo da nossa própria ação. Não quero sugerir que a esfera pública seja apenas uma questão de autoexpressão conjunta. Desejamos também, com isso,
realmente realizar algo e tornar as coisas diferentes. E não encontraríamos algumas políticas adequadamente expressivas de solidariedade com os outros se acreditássemos que não serviriam para ajudá-las ou sustentá-las. A visão libertária olhava apenas para o propósito do governo, não para o seu significado. Portanto, também adotava uma visão indevidamente estreita do propósito. Fecha a citação. Novamente, a gente não sabe o quão longe pode ir essa necessidade de expressar a solidariedade humana com os demais, né? E, portanto, a importância de fazer atos por meio do governo. A gente pode pensar que isso pode ser necessário apenas em casos de grandes calamidades, tragédias, enchentes, etc., que nesse momento é importante que o Estado haja, né, para ajudar as vítimas dessas tragédias. A gente também pode pensar que isso é necessário para conter pobreza e miséria extrema, para evitar, né, que pessoas não tenham um atendimento médico mínimo, né, básico, e não morram por doenças que poderiam ser facilmente curadas ou pelo menos tratadas de forma digna, e por aí vai. Então fica a pergunta, né, como conciliar essa percepção com a teoria anterior, de modo que a gente possa saber o quanto é preciso revisar ela. Uma última citação, e com isso encerro a parte 4 e passo para a conclusão. Diz o Nozick na mesma obra, A Vida Examinada, Meditações Filosóficas, cito: a completa ausência de qualquer expressão pública simbólica e marca de carinho e solidariedade deixaria o resto de nós desprovido de uma sociedade que validasse o relacionamento humano. Bem, ele coloca aqui um interlocutor imaginário. Por que aqueles que querem e precisam de tal sociedade não contribuem voluntariamente para pagar seus programas públicos, em vez de tributar os outros que não se importam com isso? Fecha a citação do interlocutor e volta à citação do Nozick. Mas um programa assim apoiado por contribuições voluntárias de muitas pessoas, por mais dignas que fossem, não constituiria a solene marcação e validação simbólica da sociedade, da importância e centralidade desses laços de preocupação e solidariedade. Isso só pode ocorrer por meio de uma ação conjunta oficial, falando em nome do todo. A questão não é simplesmente cumprir o propósito particular, que pode ser feito apenas através de contribuições privadas, ou fazer com que os outros paguem também, que poderia ocorrer roubando-lhes os fundos necessários, mas também falar solenemente em nome de todos, o nome da sociedade, sobre o que lhe é caro. Fecha a citação. Portanto, com tudo isso, eu chego à conclusão que o próprio Nozick reconhece, o Nozick tardio, reconhece que a sua teoria anterior é bastante deficitária e não dá conta de lidar com grande parte dos problemas que ela mesma levanta. Eu acho, portanto, que talvez o Nozick tardio concorde com o Thomas Nagel, e com essa citação eu encerro a aula e concluo, né, a aula, com o Thomas Nagel, que em uma resenha em 1975, o livro do Nozick é de 1974, em uma resenha bastante pesada de 1975, afirma: em Anarquia, Estado e Utopia, Robert Nozick tenta expor a posição libertariana ou libertária de uma forma que irá persuadir alguns daqueles que ainda não a aceitam. Apesar de sua engenhosidade de detalhes, o esforço é totalmente mal sucedido como tentativa de convencer, e muito menos bem sucedido do que poderia ser como tentativa de explicar a alguém que não sustenta tal posição os motivos pelos quais a outra pessoa sustenta. O livro pode vir a ocupar a posição de texto oficial da teoria política libertária, mas é improvável que aumente as fileiras dos crentes nessa visão, a menos que converta alguns anarquistas filosóficos incautos, persuadindo-os de que o Estado mínimo não precisa, afinal, violar suas austeras exigências morais. Para apresentar um sério desafio a outras visões, uma discussão sobre o libertarismo teria que explorar os fundamentos dos direitos individuais e as razões a favor e contra diferentes concepções da relação entre esses direitos e outros valores que o Estado pode estar em posição de promover. Mas o livro de Nozick não é teoricamente substancial. Ele não aborda os principais problemas e, portanto, deixa de fazer o tipo de contribuição para a teoria política que se poderia esperar de alguém de tamanha capacidade filosófica. No prefácio, ele anuncia que se converteu ao libertarismo
pela força decisiva dos argumentos, mas tais argumentos não aparecem no livro. Fecha a citação. E com isso, desejo uma boa semana a todas e a todos.